Fiasco do Bolsonaro no domingo ainda tá repercutindo, porque foi um fiasco. O próprio Silas Malafaia admitiu, melhor dizendo, o fiasco e responsabilizou o Bolsonaro. Porque o Malafaia falou, olha, eu disse pra não fazer, o Bolsonaro insistiu. Porque os dois se ferraram, tanto o Malafaia quanto o Bolsonaro. O Malafaia, ele tá numa disputa dentro da Assembleia de Deus. E esse evento o enfraqueceu politicamente, porque o Malafaia tem ali suas pretensões políticas, não como candidato, mas alguém que tem poder político. E o Bolsonaro, por óbvio, se ferrou por conta da demonstração de fraqueza política que ele tem. E os bolsonaristas deram várias desculpas, colocaram a culpa na USP, colocaram a culpa no Fla-Flu. A verdade é que a população não se importa com a pauta da anistia. O Bolsonaro deveria ter feito o quê? Uma outra pauta contra o governo. Mas sabe por que ele não pode fazer uma pauta contra o governo? Porque ele vai ter que propor algo no lugar. E ele não tem capacidade e condições de propor uma via alternativa, porque ele só fica falando, estão me perseguindo, a liberdade de expressão, ao sistema. Só que isso não traz votos suficientes para vencer uma campanha presidencial, como nós vimos em 2022. Coloque nos comentários se você interpreta que o Malafaia culpou o Bolsonaro pelo fiasco. E por que o evento no último domingo foi um fiasco de público? Isso mostra o enfraquecimento do Bolsonaro e também do Malafaia. Gostou que foi um fiasco? Então você vai deixar um like no vídeo, claro, e também vai se inscrever no canal. O Silas Malafaia, pastor bolsonarista, foi um dos organizadores do evento, que reuniu pouquíssimas pessoas no domingo em Copacabana. O evento foi um fiasco. Os bolsonaristas querem falar que não foi, mas todas as imagens que eles pegam são imagens assim muito focadas, não são ângulos abertos. Takes bem fechados, porque tinha ali máximo 25 mil pessoas e olhe lá. E o Malafaia, que foi o organizador do evento, ele quis tirar o dele da reta, porque ele é um covardão. O Bolsonaro foi responsabilizado por ele, Malafaia, porque o Malafaia falou o seguinte, olha, eu avisei o Bolsonaro que esse não era o momento, mas o Bolsonaro insistiu. E como que era o Malafaia, que é o organizador do evento, o Malafaia poderia falar, eu não faço, Bolsonaro. Não é o momento. Mas o Malafaia insiste, mas o Bolsonaro insistiu, o Malafaia fez. Então agora quer jogar a responsabilidade no Bolsonaro? Para de conversa. Nas palavras do Malafaia, não era o momento porque o carioca dorme até mais tarde no domingo. Então o horário não seria um horário bom, tava muito calor, aquela história, conversa pra boi dormir. E o Malafaia, quando ele diz que a responsabilidade é do Bolsonaro, ele admite o fracasso. E agora o Malafaia vai organizar também em São Paulo no dia 6 de abril. Mas ele, Malafaia, admitiu. E por mais que os bolsonaristas queiram falar que não foi fiasco, agora está consumado o fiasco. E ele ficou bravinho porque no discurso do Bolsonaro viralizou essa imagem do sem anistia atrás, e o jornal O Globo deu destaque. Aí o Malafaia chilicou, esperneou, ficou suando aqui embaixo das mamas, dizendo que o jornal O Globo defende o Alexandre de Moraes, aquela babaquice toda dele. A questão é o seguinte, o Malafaia, ele tem uma disputa política dentro da congregação dele. Isso é importante. O Malafaia, ele é o pastor da Assembleia de Deus na Vitória em Cristo. Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E existe uma outra congregação que é a Assembleia de Deus Madureira. O que isso é importante? O Malafaia, ele obteve uma vitória política recentemente porque a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que é a Assembleia de Deus Malafaia, conseguiu eleger o novo presidente da bancada evangélica. Só que a Assembleia de Deus Madureira apoiou o Otônio de Paula, que perdeu. Mas o Malafaia venceu. Venceu, só que essa foi a primeira vez que houve uma votação para a presidência da bancada evangélica. Então os poderes do Silas Malafaia não estão mais tão consolidados ou hegemônicos assim. E ele quer ter influência política. Só que o Malafaia, que é a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ele atua de um modo diferente da Assembleia de Deus Madureira. Porque o Malafaia, ele quer se aliar a quadros políticos já formados. Então tem lá um político famoso, ele vai lá e tenta se associar. A Assembleia de Deus Madureira não. Ela tenta formar os seus próprios quadros.
São duas formas de atuar politicamente. E como houve um fiasco no evento que ele, Malafaia, organizou e protagonizou, ou co-protagonizou junto com o Bolsonaro, porque ele que faz os discursos junto com o Bolsonaro, os discursos principais, ele se enfraquece politicamente. Então isso também o afeta. Por isso que ele fala, a culpa não foi minha, a culpa foi do Bolsonaro, meu poder de mobilização não foi reduzido. O escambau foi. O Lauro Jardim do Globo trouxe uma informação interessante sobre os bolsonaristas. Eles não admitem publicamente nem vão admitir que o evento foi um fiasco. Mas eles estão dando justificativas para a quantidade de pessoas. Estão responsabilizando a USP, a metodologia, é claro. Os fracassados que não superam a reprovação do vestibular vão criticar a Universidade de São Paulo mesmo, isso é muito comum. Mas estão criticando a USP, falando que não foi feita a contabilidade da quantidade de presentes no ápice do evento. Mas os caras falaram em 1 milhão de pessoas, depois para 500, 400 mil. Se a 50 mil era muito e mesmo assim seria pouco. Aí começaram a falar da topografia, porque a praia de Copacabana é ampla, falaram do horário, falaram do calor, falaram até que teve o clássico Fla-Flu na final do Campeonato Carioca e por isso desmobilizou. Sabe que foi um fiasco, sabe por quê? E aí eu vou apresentar o motivo para vocês. Foi um fiasco porque o Brasil não se importa com a pauta da anistia. Essa é uma pauta bolsonarista e uma pauta pessoal de Bolsonaro. Segundo dados da pesquisa Quest, 86% da população brasileira condena o 8 de janeiro. Foi dados da Quest de janeiro desse ano. E segundo dados do Datafolha, 62% da população brasileira rejeita a anistia, não quer que haja anistia. Então isso não é uma pauta nacional, é uma pauta pessoal, é uma pauta grupal. Uma pauta nacional que o Bolsonaro poderia ter feito, mas ele não quis, seria o Fora Lula. Impeachment Lula, pauta por conta do preço alto dos alimentos. Mas ele fez isso? Não. Por quê? Porque ele não pode fazer. Ele não pode fazer porque tinha deputado dele votando contra e criando projeto de lei contra a isenção de impostos ou redução de impostos para os alimentos. E ele, Bolsonaro, vai ter que fazer uma proposta, caso ele fale contra a alta do preço dos alimentos, criticando o Lula. Porque o preço dos alimentos está alto. Mas o que você vai fazer no lugar? A direita não propõe absolutamente nada. Não há um plano alternativo para ser discutido. Criticar por criticar, ok, todo mundo sabe que tá ruim, mas o que você vai falar? O que você tem a dizer? Ah, eu tenho a dizer que tá alto. Tá bom, isso eu sei, eu vejo no supermercado. E aí? Não, e aí que tá alto. Tá, mas e aí? Não, tá alto. Tudo bem, eu sei. Ele não tem o que propor. Tanto é que, segundo informações da Bela Megali do Globo, o Centrão vê que o Bolsonaro só tá fazendo jogo de cena com a anistia. Porque ele precisa atacar o STF para atacar o governo Lula e para ter uma pauta que ele possa falar. Porque aí ele pode propor algo. Vamos propor o impeachment e a saída do Alexandre de Moraes. No preço dos alimentos, ele não tem o que falar. Porque aí ele teria que fazer política. E ele sabe fazer política? Não, ele só sabe falar. Ele só sabe bater boca. Por isso que essa história de anistia também é uma farsa. E a população brasileira, caramba, fica pitando aqui, sente isso. Eu não consigo cortar. Agora eu cortei. A população brasileira sente isso. E ao sentir que o Bolsonaro não tem nada a oferecer, o abandona. Como está abandonando. Publicamente. Mas na hora da votação em 2026, vai haver a galvanização. 49% da população vai para a esquerda, 49% vai para a direita. E existem aí os 2, 3% que vão definir a campanha presidencial. E esses 2, 3% estão em disputa. Vai ser muito apertado 2026. Não esperem algo importante. Ou uma vantagem muito grande, melhor dizendo. Só que você tem o Bolsonaro, que não está propondo nada. E o governo Lula patinando em alguns pontos. Vai ser difícil, hein? Mas vai ser divertido de assistir também.